gostaria de colocar dois argumentos que, na minha avaliação, são importantes, e eu gostaria da atenção dos colegas. Não venho aqui criticar o ajuste fiscal, governo anterior, governo posterior, governo do passado, governo do presente. Eu acho que o assunto aqui é muito sério para que nós possamos fulanizar as questões. Nós estamos tratando do Brasil, nós estamos falando de saúde, de educação, do futuro e da situação brasileira. É uma responsabilidade de todos nós, independente do partido que nós tenhamos ou estejamos. Nós temos que decidir o futuro do país com muita responsabilidade, avaliando, como sempre o Senado faz, avaliando as consequências dos nossos atos. Por isso, fiz questão absoluta, como uma senadora do PMDB, mas uma senadora independente, eu fiz questão de consultar os maiores especialistas do país, os economistas, aqueles tradicionais, convencionais, e que pudessem me explicar e me dar os argumentos a respeito da PEC do teto, que eu gostaria de votar exatamente da forma que fosse melhor para o Brasil. E os economistas conservadores não conseguiram em São Paulo me explicar por que 20 anos da PEC, por que não 8, por que não 10, por que não 15, por que não 30? Da onde nós tiramos os 20 anos? E, por favor, se tiverem argumentos, me convençam que eu sou obediente à ciência e sou obediente às teorias. Mesmo esses economistas conservadores não conseguiram entender, e todos, sem exceção, acharam 20 anos um simples absurdo. Criado pela equipe econômica, por Henrique Meirelles, que eu tenho o maior respeito da sua competência, do seu conhecimento, e que também é um economista conservador liberal. E ninguém conseguiu, dos colegas dele, me explicar esses 20 anos revisados com 10. E eu tentei, conversando com alguns colegas, líderes, por que nós não poderíamos ter uma proposta diferente, razoável? Por exemplo, quando nós alcançarmos o superávit tão necessário, quando nós conseguirmos abaixar a relação dívida-PIB para 60%, que é aceitável no Brasil e no mundo inteiro, e todos esses economistas, com as projeções que fizeram, entendem que e se a reforma da Previdência sair, nós levaremos 8 anos para alcançar um superávit e para alcançar uma dívida PIB de 60%, que é o razoável. Então, para que hoje nós vamos sacrificar tanto e causar tanta polêmica e consternação e desespero das pessoas, levando 20 anos? É um número cabalístico? Da onde que Henrique Meirelles tirou isso? Ou será que ele colocou 20 anos esperando que nós, parlamentares, fôssemos debater e reduzir esse tempo? É aquela história de sempre pedir para cima, igual urubu, e os outros virem bem baixo, igual tatu. Mas ninguém quis discutir essa questão. A Câmara aprovou automaticamente os 20 anos, sem discutir e perguntar o porquê dos 20 anos. É uma sinalização para o mercado? Eu acho importante uma sinalização para o mercado. Mas uma sinalização de 20 anos acima do mercado, nós temos outras questões que precisam ser debatidas. A outra questão, colegas senadores, a segunda questão que eu gostaria de colocar está no meu artigo da Folha de São Paulo de hoje, em Tendências, que eu tive a honra e o prazer de poder hoje participar modestamente com o artigo, mas está numa matéria de 2 páginas da Veja, de domingo de anteontem, tratando coincidentemente do mesmo tema do artigo, que são as despesas tributárias. Por que ninguém fala em despesas tributárias? Em 5 anos, os incentivos fiscais, as desonerações que foi dado ao empresariado brasileiro, com muita justiça, para ajudar, para gerar e segurar o emprego, aumentou do governo Lula para o governo Dilma, aumentou 1 ponto percentual em 4, 5 anos. Por que ninguém está discutindo agora nós reduzirmos esse mesmo 1 ponto percentual que foi dado nos últimos 4 anos? Isso daria
amigos senadores, colegas, Brasil, isso daria 60 a 70 bilhões de reais por ano. São incentivos dados a segmentos econômicos que eu não quero aqui discutir se foi útil, se foi nocivo, se foi necessário, se gerou resultados, isso não importa. Quando o Brasil pôde, deu o incentivo fiscal. Agora que o Brasil não pode, precisa devolver pelo menos um ponto percentual destes incentivos fiscais para dividir a conta com aqueles que são mais pobres. Porque quando sobem aqui colegas senadores para dizer que os mais pobres estão pagando a conta, isso não é história da esquerda. Todos vocês sabem que a minha linha não é da esquerda, mas eu também comungo com a ideia de que só uma parte da população está pagando a conta. Porque quem usa o serviço do SUS, quem usa a escola pública, quem usa programas sociais, não são aqueles da classe média ou da classe A e B. Portanto, são os mais pobres que precisam do serviço público é que vão pagar essa conta. Não precisa ser de esquerda, não precisa ser de direita. Basta ter feito um bom curso fundamental para poder fazer conta do arroxo que nós vamos viver. Então, se nós pudéssemos agora dividir essa conta também com a população de um modo geral, mas que o setor empresarial nos devolvesse esse 1 ponto percentual, nós já teríamos boa parte garantido anualmente de 60 a 70 bilhões de reais. Segundo ponto, que o chefe da Receita Federal, eu sei que comunga dessa mesma ideia, embora não tenha me dito, eu não quero aqui comprometê-lo, mas que a contribuição do imposto de renda sobre o lucro presumido de 36% é uma farsa. Quantos anos e décadas esse setor empresarial que fez o lobby aqui dentro para ganhar esse lucro presumido, já ganhou quanto de dinheiro até hoje? Porque todos nós sabemos que esse pessoal não ganha 36% de lucro presumido. Eles ganham, líder Agripino, é 90% de lucro presumido. Só que a diferença dos 36 para 90 de lucro presumido não paga imposto, porque é dividido como dividendos. Isso daria, segundo a Receita, quase 10 bilhões de reais se a diferença desse lucro verdadeiro fosse tributado. E quero lembrar a todos que a contribuição sobre o lucro presumido só existe no planeta Brasil. Não existe em lugar nenhum do mundo. É mais uma corporação, é mais um lobby pesado que se dirigiu ao executivo e ao legislativo há algumas décadas e ganharam esse lucro presumido. Já ganharam muito dinheiro há muitos anos, porque dividendos não pagam imposto. Então seria outro segmento que poderia devolver ao Brasil e nós alterarmos, pelo menos, que não seja 90% de lucro presumido, mas que pudesse aproximar um pouco mais da realidade brasileira. 70 bi de isenções, com mais 10 bi de lucro presumido que não é verdadeiro, nós já teríamos 80 bilhões para devolver aos cofres públicos. E nós sabemos que a diferença na Previdência é de 180 bi. Então, eu quero dizer com isso que nós temos como dividir essa conta. Ela não precisa pesar mais no bolso de quem é mais pobre. Por que não discutimos sobre isso? Por que a equipe econômica não trata desse assunto? Por que ninguém toca no assunto? Porque é muito mais difícil enfrentar as corporações e tomar direito que elas têm. É muito mais fácil enfrentar o silêncio das ruas, das pessoas que estão em suas casas, porque não existe dinheiro público. Segundo Margaret Thatcher, existe dinheiro das famílias que vão para o saco do tesouro e depois é utilizado por este. Dinheiro público aonde, gente? Dinheiro público não existe. Vamos devolver às pessoas aquilo que nós ganhamos. Então eu quero deixar essa reflexão. Aqui a Veja coloca todos os setores empresariais que lucram há anos com essas isenções e num momento difícil,
ponto percentual não seria nada demais para toda essa turma. Portanto, eu quero aqui declarar que acho, em primeiro lugar, 20 anos, uma temeridade de um congelamento de... Muito obrigado. Eu acho uma temeridade 20 anos de congelamento dos gastos públicos. Isso não tem nada a ver com oposição. No meio do impeachment, ninguém me pediu e eu votei a favor da DRU, porque acho que governo nenhum consegue administrar o país sem a DRU aprovada. Eu tenho responsabilidade política com o meu país, procuro me dedicar a ter, estudar as matérias, como todos os colegas aqui fazem, mas está na hora de nós refletirmos sobre isso, sem querer prejudicar o Brasil. Não é prejudicar o governo, quem prejudica o governo está prejudicando o Brasil, e essa jamais seria a minha intenção. Eu quero dizer não ao congelamento dos gastos da saúde, da educação, dos programas sociais, do combate à pobreza, e eu quero dizer que no meu estado Tocantins, nós estamos vivendo em estado de calamidade pública, os hospitais sem remédios, os equipamentos quebrados, os médicos sem receberem os seus plantões, os anestesistas sem receber há mais de um ano, o Estado geral em greve. Eu imagino como será o ano que vem, em 2017, como estará o Estado Tocantins, e com certeza não será o único do Brasil, com as dificuldades que nós enfrentaremos no próximo ano de 2017. Nós teremos um gosto muito amargo para saborear neste ano. Por isso eu peço a todos que nós possamos refletir sobre esse prazo e também refletir sobre a hipótese de nós dividirmos essa conta tão cara que está pesando apenas de um lado da população. Muito obrigado, senhor presidente.